quero saber de uma parada. Pode falar. Carandiru. Carandiru. Caramba, como é que foi esse papel? Você fez uma travesti muito bem feito ali, assim. Sabe, como é que chegou esse convite? Como é que foi fazer esse filme? Amanhã o Drauzio tá aí. Então, pô, maravilha. Vai ser lindo, vocês vão adorar. Ele é um lorde, né? Ele como é você um disse. lorde, ele é um grande homem, um grande médico. O Drauzio escreveu esse livro, né? O Carandiru. E eu li o livro. E o diretor era o Hector Babenco. Faleceu, né, há pouco tempo. Um grande diretor. E aí eu soube que iam fazer o filme. E esse livro foi, enfim, um best-seller, né? Baseado na história real do massacre do Carandiru. E eu li o livro, fiquei procurando ali um personagem quando soube que o filme ia ser feito. Ah, então você foi cavando a sua própria vaga? Era, mano. E como? Essa daí foi... O que aconteceu foi que todo ator no Brasil queria fazer esse filme. Porque era o Hector Babenco, porque vinha do best-seller, era do Carandiru, ia ser um projeto enorme. E não se fazia muito cinema nessa época. A gente está falando de uma época que é chamada da retomada do cinema no Brasil. Onde durante muitos anos... É 2000, 2001? Quando? 2000, acho que é 2000. Por que retomada? Ficou um tempão sem. Muito tempo que a gente não tinha incentivo nenhum e a gente ficou sem a indústria cultural e cinema não existia. A retomada começa ali com Carlota Joaquina, foi um filme da Carla Camurati, aí teve o Central do Brasil, Nossa. Cidade de Deus, O Bicho de Sete Cabeças, foi o filme que eu fiz, depois Abril Despedaçado, Carandiru, e aí recomeça um movimento no cinema no Brasil. E o Carandiru foi isso. Aí eu lia, ficava procurando, pô, qual personagem. Aí o Hector foi pro Rio, eu tava no Rio. E aí ia fazer um encontro com os atores. Aí cheguei lá, cara, tinha todo ator que tu pode imaginar. Tava todo mundo lá. Todo mundo queria fazer o filme. Que louco, Porque era um grande projeto, uma grande história, e porque não se fazia cinema, fazia o cinema. Aí eu chegou a minha vez ali, tava todo mundo ali e tal, uma galera, os atores, diretor de elenco e o Hector lá sentado. Privilégio pro Hector, né? Todo mundo queria fazer também. Todo mundo queria fazer o filme. E o Hector já era um grande diretor, super respeitado. Aí eu cheguei e falei, tudo bem e tal, não sei o quê. Então, eu vim perguntar se tem algum personagem que eu tenho perfil para fazer o personagem. E aí, inicialmente, ele foi simpático, ele riu assim, Rodriguinho. Ele é argentino, né? Mas morava aqui no Brasil há muito tempo, tinha um sotaque. E aí ele falou, não, você não tem cara de que estaria no Carandiru, estaria lá, um preso. Aí eu falei, mas, enfim, eu tô aqui enfim, tô colocando aqui a minha disponibilidade, porque eu posso, de repente, me transformar em algum personagem aí, posso... Aí, enfim, foi uma coisa meio solta assim. Eu fui pra casa e peguei o livro e comecei. Destrinchando o livro aonde. E aí vi esse capítulo da Veronique, que era o nome da personagem real do livro, que era uma transexual. E aí me deu um clique assim na hora. E aí eu falei, porque eu lembro que num teste que eu fui fazer, um diretor de elenco falou, você tem um lado que é meio andrógeno, que é um mais masculino e um outro que é mais delicado, mais feminino. Me veio um negócio assim na cabeça, eu falei, e será que essa personagem? Aí fui. Decidido? Decidido a propor. Tá. Eu, como todos esses outros atores, queríamos muito fazer filme. Aí falei com a produtora de elenco, falei, vem cá, e já tem personagem para fazer? Essa personagem tá no roteiro, a gente não tinha o roteiro. Tá? Ninguém tinha o roteiro. A gente tinha o livro, e tinham vários capítulos e vários personagens no livro. Eu falei, já tem alguém para esse papel aqui? A gente vai fazer um workshop aqui em São Paulo, na Fundação Oswaldo Cruz. E aí, eu falei, eu gostaria de participar. E aí eu vim para esse workshop, e aí eram vários atores, atrizes, na época também, e todo mundo meio que fazendo... O workshop é quando você vem e aí todo mundo improvisa, lê cena, é meio um teste grande para geral, para ver que o diretor, onde que ele encontra o personagem. E eu vim para cá e fiquei trabalhando um mês aqui, trabalhei com o Gero Camilo, que é um grande ator que tinha feito o Bicho de Sete Cabeças comigo, que faz o Sem Chance, que é o marido da Lady Di, meu personagem no Carandiru. E aí começamos a desenvolver uma história ali e tal, não sei o quê.
Mas eu também era um ator que vinha da TV Globo, que era tido como galã, então, né, já tinha um olhar meio assim, o que esse coxinha tá fazendo aqui, qual que rolava isso. Opa, qual que é, não sei o que, e eu ali, concentrado, focado ali, pô, fazendo o meu, tentando buscar, e aí passou essa oficina e chegou o dia de ver as cenas, né, pegaram uma cena e aí o Gero Camilo já tinha sido escolhido, inclusive, e aí o diretor veio para ver. Tinham, sei lá, umas 10 pessoas, assim, para fazer o teste da Lady Di. E aí a gente foi fazendo. Cada hora um ia ali com o Gero e fazia a ceninha. E aí eu fui lá e fiz do meu jeito, assim, que eu achava... Que eu tinha entendido é que o mais importante era a alma feminina. Né? Quando eu conversei com essas pessoas, a gente tá falando de 10, sei lá quanto, 20 anos. Ninguém tava discutindo o que a gente discute hoje. A gente não estava falando de gênero, a gente não estava falando de nada disso. Era um outro mundo, um outro momento. Mas eu conversei com uma transexual aqui em São Paulo. Eu falei, como que é? Aí ela me falou, é tão difícil me sentir uma mulher presa dentro de um corpo de um homem. Eu me sinto que eu nasci no corpo errado. E aquilo foi muito... tocante para mim, eu fiquei com aquilo e foi exatamente o que ficou em mim, né? Porque a gente pesquisa, né? E ali na hora eu fui numa sensibilidade feminina, como se fosse uma mulher mesmo, independente do corpo que eu tinha. E foi exatamente o que atraiu o diretor. O diretor falou assim, adorei isso. E aí eu lembro quando a gente foi fazer, por exemplo, o teste de figurino, o vestido de noiva tinha a manga cortada. E aí a figurinista falou, não, mas o braço dele é musculoso. E aí o Hector falou, é um corpo de um homem. Eu estou interessado no que está dentro dela. Né? Aqui em quem é essa pessoa, não é o corpo. Caralho. Então, cara, foi um processo... Foi muito intenso. Foi o maior desafio que eu tive naquele pedaço ali da minha carreira, né, que eu tinha feito o Bicho de Sete Cabeças, fiz o Abril Despedaçado, depois fiz o Carandiru, e foi um turning point ali de novo. Esse trabalho, a gente foi parar no Festival de Cannes, é muito foda. E fizemos competição. O Festival de Cannes pro cinema é o topo. É o lugar que... É na França, né? É na França, em Cannes. Mas é um festival muito glamouroso, muito respeitado, e o Carandiru foi para lá em competição. E foi a primeira vez que eu estive nesse festival e a gente, porra, lá e, porra, ganhei um prêmio nesse festival com esse personagem de ator revelação. E quando eu voltei dessa experiência toda, o filme foi lançado e fez um barulho gigantesco, eu senti um olhar diferente das outras, do meio. Mas não rolou, isso que eu ia perguntar, rolou também um lance de um olhar de preconceito com você, por ter feito uma personagem assim? O que rolou foi que provavelmente o público mais feminino, que estava acostumado a me ver como galã na televisão, não conseguiu digerir, não conseguiu lidar com essa situação. Eles iam embora do cinema. Isso que eu ia falar, teve Rolou. pessoas que deixaram Rolou. na sua cena de casamento, né? Isso rolou, eu vi, inclusive. Cara, imagina a sua fui. tristeza, né? Eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo. E, claro, eu entendi. Falei, elas não conseguem lidar com essa situação. Então foram mulheres que deixaram... Não sei se foram só mulheres, Tá. mas era um grupo, porque me falaram que estava rolando. Aí eu falei, eu vou no cinema. E eu fiquei atrás, agachadinho, assim. E aí, ninguém sabia que você tava. Não, eu entrei, já tinha começado a sessão. E eu vim e fiquei lá atrás, assim, olhando. E era na cena do casamento, na hora do beijo. Quando rolava o beijo, e a pessoa levantava e ia embora. Que isso, mano. Eu vi isso acontecer. Ô, Rodrigo, mas esse seu personagem, ela, tipo, já tinha todo esse tamanho, já tinha essa cena antes ou foi construindo ali, já era pra acontecer tudo isso com esse personagem? Não, ele já, o que você vê na tela já estava no roteiro. Uhum. O que a gente trabalha, né, em cada cena, a gente vai construindo, vai encontrando a verdade da cena, a forma de fazer. Às vezes a cena, enfim, tá escrita de uma forma e a gente, vamos começar do fim? Vamos, de repente... Então,
todo o trabalho, quando a gente chega no set, a gente olha pro cenário, né? A gente sentou aqui na mesa, como é que a gente pode usar esse cenário? Eu vou estar sentado aqui, eu vou estar ali. Aí vai se construindo o trabalho de criação, que é um trabalho de colaboração de todas as pessoas, dos atores, do diretor de arte, que veio e fala assim, pô, isso aqui tá atrapalhando, move esse abajur pra cá. Aí vem o figurinista e fala assim, não precisa botar o casaco, tira o casaco. Vamos ficar sem o casaco. Aí vem o diretor de imagem, né, o câmera, e fala assim, acho que eu vou botar a câmera mais baixa aqui. Você vai sentar aí? Acho que vou. Então vamos botar aqui, a câmera vai ficar legal. Ah, joga a luz ali. E aí a gente vai inventando. Então o trabalho que você vê na tela é o resultado de toda essa equipe trabalhando junto. E o guia é o que estava no roteiro, é o que está no papel. Mas o que você vê é muito mais do que só o que está ali. Você chegou a trombar o Sabotagem? Trombei, cara. 2 vezes. O Sabotagem deu palestra lá pra gente. Foi lá conversar com a gente no Carandiru. Qual a importância de ter o Sabotagem? Porra, toda, mano. Porra, o Sabotagem era a alma desse filme. Ele, inclusive, ele foi o testemunho. Ele chegou ali pra gente. Nunca me esqueço. Nós filmamos no Carandiru desativado, num pavilhão desativado. Lá dentro. E eu me lembro de... Você escutava tudo, tava ali. Os outros pavilhões. Do teu lado. Do lado. E eu ficava ali fora andando e era uma... Cara, uma energia, né? Pô, uma vibe ali. E aí o Sabotagem veio 2 vezes conversar com a gente. E ele veio, conversou, falou pra caramba. Falando. E a gente, todos os atores, tipo um... Ele tinha esse poder, né? Da oratória. Porra, cara, assim, né? chegava e não parava. E falando. E aí fazia uma rima e depois falava e conversava e perguntava e a gente, e os atores todos, né? Ele veio conversar com os atores. E a gente ali, cara, só absorvendo, só aprendendo ali, aquele profeta, aquele cara ali. Porra, uma figura fortíssima, cara. Inesquecível. Eu aqui, ó, sem fechar o olho, eu vejo o cabelo dele, ele falando, eu vejo aquela figura, aquela presença, aquela força que ele tinha e foi sem dúvida sabe o tom? Músico quando vai tocar numa banda, dá o tom aí, mano, vai pom. Você tem que vir nessa Isso. Nessa linha. Ele que deu. Ele que ditou. Ele que deu pra gente. Foi o Sabotagem.